Bom, pessoal, vamos continuar. Esta é a nossa terceira aulinha e vamos falar dos números primos naturais. Vamos relembrar a ideia de números primos. Número primo, a palavra primo vem de primeiro, é o número que dá origem. Os números primos são importantíssimos na matemática e também na ciência da computação, dentre outras aplicações. Vamos relembrar a ideia de um número primo. O número primo é definido a partir dos divisores de um número. Bom, na aula passada, citei que um número tem pelo menos dois divisores, e ele mesmo. Então, um número que atende a esta condição, ter apenas dois divisores, ele é chamado de número primo. Bom, vamos relembrar essa ideia. Os números primos, eles são formados por o número 2. Vamos observar os divisores do número 2. Um número é primo quando apresenta apenas dois divisores naturais, e ele mesmo. Observe que os divisores de 2 são apenas o número 1 e o número 2. Não existe outro número que divida exatamente o número 2 dentro do conjunto dos números naturais. 2 dividido por 1, 2, e 2 dividido por 2 igual a 1. Então, 2 é um número primo. Os divisores do número 3. Bom, o número 3 tem 1 como divisor e o próprio 3. Então ele também só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Logo, ele é um número primo. Observe o número 4. Quem são os divisores do número 4? O número 1, o número 2 e o próprio 4. Observe que 4 tem 3 divisores e não 2 divisores. Então ele não segue a definição de número primo. Logo, 4 está eliminado do conjunto dos números primos. Bom, o próximo valor 5, os divisores do número 5. Observe que os divisores de 5 são 1 e o 5. Bom, se o número apresenta apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, ele é primo. Logo, 5 é um número primo. Os divisores do número 6. Bom, o 6 pode ser dividido por 1, exatamente por 1, por 2, por 3 e por 6. Logo, ele não é primo, porque ele tem mais do que dois divisores naturais, 1 e ele mesmo. Bom, o próximo número primo será o 7. Observe que os divisores do número 7 são 7 por 1, 7, e 7 por 7, 1. Então, 7 tem apenas dois divisores naturais, logo está classificado como número primo. Então, não esqueça, um número é primo quando possui apenas dois divisores naturais, 1 e ele mesmo. Bom, temos o primeiro número primo, que é o único número primo par, que é o número 2. Todos os outros números primos são ímpares. Então, 2 é o único número primo que é par. O próximo número primo na sequência 3, depois 5, depois 7. Bom, 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo. O próximo número primo é o número 11, que só tem dois divisores. Na sequência, o número 13, o número 17, o número 19 e assim sucessivamente. Esses números são chamados de números primos e eles são estritamente importantes, extremamente importantes, porque eles são utilizados em várias técnicas de solução de problemas de matemática, como a fatoração de um número, o MMC, o MDC e o cálculo de raízes. É o que a gente vai ver a partir de agora. Como determinar, como fatorar um número, o MMC, MDC e o cálculo de raízes. Observe. Bom, a fatoração. Fatoração significa transformar em produto. Não esqueça, fatorar significa transformar em produto. No caso, a fatoração de um número corresponde a transformá-lo em um produto de números primos. Todo número pode ser transformado em um produto de fatores primos. Observe o exemplo. Exemplo, o número 35. Ele pode ser fatorado. O número 40, ele pode ser fatorado. O número 102, ele pode ser fatorado. A técnica de fatoração consiste em dividir o número por um número primo. Dividir por uma sequência de números primos até que se reduza ao valor 1, o resultado da divisão final. Observe, 35
não é divisível por 2, não é divisível por 3, mas é divisível pelo 5. 35 por 5 dará 7. 7 vezes 5, 35, resto 0. O 7 é divisível pelo próprio 7. 7 por 7, o resultado é 1. Logo, o número 35 pode ser reescrito como um produto de 5 vezes 7, que são 2 números primos. Todo número pode ser fatorado como produto de números primos. O número 40, ele é divisível por 2 porque ele é par. 40 por 2, 20. Novamente, pode ser dividido por 2. 20 por 2, 10. 10 é divisível novamente por 2. 10 por 2, 5. E o 5 é divisível por 5, que o resultado é 1. Então esse processo é conhecido como fatoração e permite transformar o número 40 em um produto de números primos. 2 vezes 2 vezes 2, que pode ser escrito assim: 2 elevado à terceira, na forma de potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, o resultado é 40. Ou 40 pode ser escrito como 2 elevado à terceira potência. A operação de potenciação significa um produto de termos iguais, onde o expoente determina o número de vezes que é multiplicado. 2 elevado à terceira vezes 5. Então o número 40 está fatorado na forma 2 elevado à terceira vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O número 102 é divisível por 2, que dará o valor 51. 51, se você observar a soma, 5 mais 1, 6, então é divisível por 3. 51 por 3 dará 5 por 3 dará 1, sobra 2. 21 por 3 dará 7. E 17? 17 só é divisível por 1 e ele mesmo é o primo, então fica o próprio 17. O resultado é 1. Logo, o número 102 pode ser escrito pelo produto. 2 vezes 3 vezes 17. Então temos aí uma operação chamada de fatoração. Não esqueça, a fatoração é a transformação em um produto. E a fatoração tem duas aplicações muito grandes. É a determinação de MMC e MDC e a ajuda no cálculo de raízes. Vamos ver esses exemplos para relembrar. Bom, ainda continuando com fatoração, vamos ver exemplos disto. Continuando, fatore o número 48. Fatore o número 36. Fatore o número 12. Fique à vontade, tente executar essas operações e no instante corrigimos. Bom, vamos para as correções. Se você parou o vídeo e executou, então agora é hora de corrigir. 48 é divisível por 2 porque é par. 48 por 2, o resultado é 24. 24 é divisível por 2 novamente. 24 por 2, o resultado é 12. 12 dividido por 2, o resultado é 6. 6 é divisível por 2 novamente, que dará 3. E 3 é divisível por 3, que dará 1. Logo, o valor 48 pode ser escrito como, na forma fatorada, 2 elevado à quarta potência vezes 3. Observe que o 2 repete 4 vezes. Fatorando o número 36. Bom, professor, eu tenho que começar por 2? Não. Pode começar por qualquer número, o resultado sempre é o mesmo. Observe 36. Eu posso fatorar começando por 3. 36 por 3 dará 12. Que novamente é por 3. 12 por 3, 4. Que não é por 3 mais, mas é por 2. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. No resultado, será o mesmo. Se você começou com 2, obteve os mesmos fatores. Veja que não é necessário começar por 2, depois seguir por 3, por 5 e assim por diante. Normalmente os livros mostram isso e os professores também dessa forma, mas não é necessário. Por exemplo, o 36 pode ser escrito como 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Vamos à fatoração do 12. O 12 pode ser fatorado utilizando o 2, que dará 6, por 2, que dará 3, por 3, que dará 1.
Logo, o número 12 pode ser reescrito como 2 elevado ao quadrado vezes 3. Bom, gente, está aí, né, mais exemplos de fatoração de números naturais. Bom, fatore o número 1284. Fique à vontade. O número 648. Pare o vídeo, faça as fatorações para que treine esses exemplos. Bom, vamos executar a correção do que foi feito. Vamos verificar se vocês conseguiram executar corretamente a fatoração. Como eu disse, você pode começar por qualquer fator que o resultado final será o mesmo. Vamos começar fatorando pelo número 2. Bom, é necessário ter habilidade nas divisões. O 1 não é divisível por 2, então eu pego o valor 12. 12 por 2 dará 6. 6 vezes 2, 12, resto 0. Aí vai baixar o 8. 8 por 2, 4. 4 vezes 2, 8, resto 0. E 4. 4 por 2, 2, resto 0. 642 é divisível por 2 novamente. 6 por 2 dará 3. 4 por 2, 2. E 2 por 2 dará 1. Bom, o número 321 não é divisível mais por 2, mas é por 3, porque 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Some os algarismos 3 mais 2 mais 1, que vai obter 6, logo é divisível por 3. Observe como é importante as regras de divisibilidade. 3 dividido por 3 dará 1. Bom, 2 por 3 não é divisível. Então eu pego o 1, fica 21. 2 por 3 não é divisível, coloca 0. Baixo 1, fica 21 por 3, como se estivesse executando a divisão. Caso não possa fazer mentalmente, faça no cantinho, né, do caderno aí, na sua apostila, então, né, o cálculo de passo a passo. Então 3 por 3 dá 1, não sobra nada. Baixo 2 não pode dividir, coloca 0. Baixo 1 fica 21 por 3, dará 7. Então temos 107. Bom, continuando a divisão do número 107. Observe que o número 107, 1 mais 7, dá 8. Não é divisível por 3. Não é divisível por 5. Mas é divisível, observe, vamos ver, ele não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7. Veja que o número 107 não tem um divisor pequeno. Então o que a gente pode fazer? Pode verificar se tem algum número que divida 107. Certo? Ou então, se ele for primo, será o próprio 107. Me parece que o número 107 é um número primo. Então, vamos pegar o valor 107 pelo próprio 107. Se 107 é um número primo, não terá outro divisor, só 1 e ele mesmo, então fica o próprio 107 e o resultado disto é 1. Então, o número 1284 é divisível por... Vamos verificar. 2 elevado ao quadrado, vezes o número 3, vezes o 107. Caso engano dele ser primo, podemos verificar. Bom, já o 648. 648 é divisível por 2. Dará 2. 2 não, 3. 2 e 4. Divisível agora, novamente, por 2. Dará 1, 6 e 2. Divisível por 2, 8, 1. Divisível por 3, 27. Divisível por 3, 9. Divisível por 3, 3, 3, 1. Bom, observe que o número 648 pode ser reescrito como 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à quarta potência. Pronto. Bom, minha gente, na sequência veremos aí o MMC, MDC e a parte de radiciação de número natural. Até o nosso próximo encontro.